Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da SIC das 10h30. Hoje é quinta-feira, 23 de abril. O nosso convidado de hoje tem 57 anos, nasceu em Rio Negro, no Paraná, mora em Cascavel há 35 anos, é pai de 3 filhos e 2 deles são engenheiros civis. O notário é engenheiro agrícola, pós-graduado em tecnologia da informação, pós-graduado em marketing e publicidade. O currículo do homem é extenso, viu? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão a gente vai ficar lá inteiro. Tá bom, Luiz, tá bom, obrigado. Graduado em coach pelo Cibop, foi gerente regional oeste do CREA Paraná de 90 a 1997, quando fundou a Plusnet, que tem uma curiosidade interessante, né? A Plusnet, em plena Cascavel, uma das capitais, né, agrícolas do Brasil, criou o Notário, a primeira empresa na área de e-commerce. Explica essa história para a gente, por favor. Bom dia e seja muito bem-vindo. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer aí ao presidente da Associação Comercial, extensivo aos colaboradores e a toda a diretoria. Queria também agradecer ao Ciro da T5, ao Osvaldo do Sebrae, e que nesse momento estão reunidos juntamente com um grupo de voluntários para discutirem ações para ajudar o varejo aqui de Cascavel e da região. Então, assim, essa história ela é interessante, ela mostra como a própria internet tem ajudado as pessoas. Lá atrás, quando nós éramos jovens, a internet começou em 94 aqui no Brasil. Em 97 ela já estava bem difundida e nós começamos a perceber naquela época que tinha alguma oportunidade em tecnologia. Quando eu falo nós, são todos os jovens aqui de Cascavel, estudantes na época, recém-formados. E o que aconteceu? Esses jovens, assim como nós, criaram empresas aqui na cidade. Empresas hoje que são assim, transformou uma região de vocação agrícola, que provavelmente a maioria das pessoas não conhece, numa cidade com forte vocação em tecnologia. Veja, nós temos aqui exemplo, até trouxe para vocês, dentro dessa trajetória, isso até para animar os jovens, que antigamente a gente procurava estudar na capital, e para você ver como isso mudou já quando no início da internet. Então, esses jovens aí, naquela época, 97, nós temos empresas aí hoje vendidas, como a Lynx comprou a Soft Farm aqui de Cascavel em 2014 por 65 milhões. Nós temos aí em 2019, o ano passado, a Seta Digital, focada em RP de calçado, foi comprada também pela Lynx por 28 milhões. E agora este mês, a TOTS comprou a OutSystem, que fica ali pertinho do CREA, alguém deve passar e ver o letreiro, comprou, que é aqui de Cascavel, por 27 milhões. O que significa isso? Que nós temos tecnologia aqui e nós inclusive exportamos tecnologia e as grandes empresas buscam, as empresas daqui estão comprando as nossas empresas. Isso graças àquele período que começou a internet e esses jovens, assim como eu era na época, a gente se desenvolveu e criou essas grandes empresas e criou tecnologia aqui. Isso impacta diretamente aqui no nosso município. Por exemplo, a taxa de emprego nessa área de tecnologia aqui, a formação que existe não consegue suprir a demanda, para vocês terem uma ideia. Então, não existe desemprego nessa área, existe uma fila se você procurar nessas empresas, tem fila de 50 vagas abertas nessa área. Então, assim, veja que num lugar com vocação agrícola, é uma satisfação dizer para vocês que nós somos também uma cidade com vocação na tecnologia de informática, na internet, em tudo isso. Isso traz um orgulho pessoal, inclusive. É isso aí. Ô notário, quando eu fiz o convite para que você participasse dessa live, que foi prontamente e gentilmente aceito, você disse que ia fazer um retorno no tempo, né? Que você estava lembrando de várias coisas interessantes. E lembrando que quem nos acompanha pode fazer perguntas aqui sobre essa questão toda do mundo digital, principalmente de compras online, né? Que o notário é um grande especialista, um dos maiores do Brasil na área, e ele vai poder passar algumas dicas muito interessantes. Luiz, só para... quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram na época, 1997, ou seja, mais de 20 anos atrás, né? 23 anos atrás. 23 anos atrás, para poder criar essa primeira empresa de e-commerce no Brasil.
Então, certas coisas, elas não acontecem por acaso. Nós tivemos, no início, em 97, quando a gente resolveu montar isso, eu como gerente regional do CREA Oeste, atendendo diversos escritórios na região, eu sentia dificuldade em comunicar esses escritórios entre eles. A partir desse momento, e quando eu resolvi sair do CREA, mesmo ganhando bem, estando bem empregado, eu resolvi montar essa empresa olhando esse mercado para frente, que as próprias revistas da época divulgavam esses fatos, e eu creio que não, isso, como está provado aqui pelas empresas que foram criadas, não fui só eu que pensei nisso, outros empreendedores também seguiram o mesmo caminho, cada um no seu segmento. E assim, nós tivemos alguns empresários aqui da cidade conseguiram escutar a gente, entender essa possibilidade de vender pela internet, que esse termo e-commerce nem existia, e acabaram investindo em nós. E nós conseguimos dar o pontapé inicial com poucos recursos para criar essa estrutura que vem lá desde 97. E assim, fomos aprendendo com os empresários numa época em que tinha inflação, você tinha uma dificuldade enorme em atualizar preço, era diária a atualização de preço. Nós tivemos aí as maiores redes de supermercado começaram conosco, e o que acontecia? O supermercado tinha uma atualização de preço constante, tinha inflação. Então nós tivemos um aprendizado enorme, lidar com um volume enorme de produto, colocar tudo isso na internet. Então nós lançamos lá em 97 o Mufatão Virtual, então tinha até um jinglezinho na Tarobá, né? Que era modem discado. Vocês imaginem, era modem discado. Como é que se fazia e-commerce funcionar um modem discado, né? Ainda me recordo, em seguida entrou o Super Mufato com a gente, e assim, a partir desse momento, a gente conseguiu evoluir a tecnologia e junto com eles entender isso. E aí as outras redes de eletrodomésticos começaram a entrar e nós fomos aprendendo e desenvolvendo tecnologia. A dificuldade na época era as pessoas comprarem pela internet, a cultura ser divulgada, né? Ser espalhada. Então, isso veio se modificando ao longo do tempo, veio se modificando, veio aperfeiçoando, veio a internet daí com banda larga, o que potencializou enormemente o desenvolvimento da internet. Houve uma certa democratização de acesso, né? Principalmente aqui no Sul, a expansão foi muito grande. Então eu diria assim para vocês, é uma história que o fato é assim, a gente faz o que ama, né? Que ama fazer. Tanto que a nossa empresa, que foi fundada em 97, 11 de agosto de 97, até hoje ela existe fazendo a mesma coisa, o que é muito raro uma empresa durar tanto tempo, né? Enfrentamos tantas crises, assim como os lojistas que têm enfrentado as crises junto com a gente. Então assim, durar 23 anos no Brasil já é um desafio, já é um grande desafio, seja a empresa do segmento que for. E nós só duramos até hoje porque a gente ama realmente o que faz, sabe? Ama o que faz, se dedica, procura aprender com as pessoas e trouxemos, e isso foi a história assim que trouxe até hoje. E aí foram entrando outras empresas, outros segmentos, a evolução foi acontecendo. O Google veio para o Brasil, naquela época nós levávamos o lojista lá para visitar o Google, para o Google explicar para ele como, diretamente lá dentro do Google em São Paulo, né? Para explicar para ele como que o Google podia ajudar, né, o buscador lá, podia ajudar ele a vender mais. Então a gente teve essas empresas que hoje são grandes cases, todos nasceram nesse período e todos a gente acabou conhecendo porque as coisas foram se desenvolvendo todas em paralelo. E nós aguentamos até hoje, estamos aqui fazendo um trabalho já com vários lojistas, temos cases de sucesso, temos cases que não vão, que tem outras dificuldades, e é isso que vem acontecendo. Acho que... Notar, então, resiliência não era um termo da moda ainda, né? Na época. Ser resiliente, ser perseverante, aprender com o erro e seguir em frente, né? Vocês fizeram isso mesmo sem conhecer o termo na essência, fizeram isso na prática. Na prática, é verdade, você tem razão. Notari, então, queria um paralelo para mim, como é que era a situação no começo? Você falou nesse processo totalmente
difícil de se operar para a realidade que nós temos hoje aqui em Cascavel? E quais são os números, né? Só para que o empresário, para que os lojistas que estão nos acompanhando aqui na live, a quem eu agradeço, para que eles tenham a dimensão desse mercado. Em relação aos números do e-commerce, você tem que... Se a gente falar em números reais das estatísticas, os números que vêm nas empresas especializadas em levantar esses números, nós vamos perceber uma média de crescimento de 12%, em alguns casos até 20% de crescimento ano a ano. Só que são números assim que espantam o lojista. Na verdade, o lojista ele começa a não compreender muito um crescimento tão elevado nas vendas pela internet. Muitos deles, porque eles começam uma iniciativa na internet e isso não acontece, porque são vários fatores que interferem nisso. Então, o que acontece? A gente está procurando passar a informação para o lojista de forma que ele perceba que esses números existem, eles acontecem. Nós tivemos cases assim que em um ano houve um crescimento absurdo, não tem nem como dimensionar, entende? Dizer que só foi 12%. Então tem casos que foi 1000% em um ano. Nós temos casos aqui em Cascavel do ano passado, case que começou conosco aí do ano passado, retrasado, que simplesmente saiu de uma venda de 5 mil reais por mês para 200, 300 mil reais por mês em um ano, dois. Então fica meio incompreensível isso quando você passa essa informação para o lojista. Nós temos uma empresa aqui, nosso case é 10 anos, esse ano completa, que é a Biblos Motonáutica, a maior revenda de peças Yamaha do Brasil na internet. Levou 10 anos para ser a maior revenda do Brasil a nível de internet. Então as coisas não acontecem sem muito trabalho, muita dedicação, muito envolvimento e procurar, eu digo assim para o lojista que está me ouvindo, né? É muito difícil você mostrar esses números para o lojista, enquanto que a realidade dele é uma realidade do ponto onde ele está, físico. A realidade dele, ele tem um número de pessoas passando na calçada, que por exemplo, no dia que o pessoal recebe o pagamento, então as lojas ficam mais abertas porque passa mais gente na calçada. Ele está limitado fisicamente à calçada de quem passa na frente. Se ele errar na escolha do ponto, ele vai ter um problema ali para vender. Então, essa mentalidade de receber passivamente o cliente, de o cliente entrar na loja para ele comprar, é o mundo que o lojista vive. Esse é o mundo real, é o mundo que nós conhecemos. Agora, como é que uma pessoa que vive nesse mundo, o grande desafio para o lojista que me ouve é o seguinte, é você conseguir separar e sair desse mundo físico com as limitações de final de semana loja fechada, a loja só abre das 8 às 6, feriado está fechada, ou seja, nós estamos falando de uma filial na internet que abre 365 dias por ano, 24 horas por dia. E pode vender para o Brasil inteiro. Eu até criei uma frase assim, nesse sentido, de tanta tecnologia, que ela diz mais ou menos o seguinte: o seu produto está em todos os lugares, sem ocupar espaço, pronto para ser adquirido pelo teu cliente. Você imagina uma situação dessa? O teu produto está espalhado em todo lugar, sem ocupar o espaço, está ali na internet, não ocupa espaço de ninguém, a não ser na tela, e pronto para ser comprado. É uma realidade a qualquer hora do dia, da noite, e assim, essas realidades hoje, elas são o que o lojista tem que vencer para conseguir obter o resultado ali na internet, independente desses números, que são, nós estamos aqui falando de números de crescimento que envolvem tudo que é vendido pela internet. O próprio estoque do lojista, muito lojista compra o estoque dele pela internet. Então ele também está promovendo esses números. As entidades bancárias fazem transações. Então assim, as passagens aéreas hoje, é difícil você comprar uma passagem aérea lá no guichê. Você vai comprar sempre pela internet, uma passagem de ônibus fica mais fácil. Então todo esse conjunto eleva muitos números de internet. Aí você tem que separar outra coisa. Nós temos uma geração que cresceu com a internet e entrou no mercado de trabalho.
para essa geração comprar na internet é muito mais natural. Ela não distingue isso. Para ela é normal. É uma geração que não lê jornais, né? Uma geração que não ouve rádio, uma geração que já mudou. Poucos deles assistem canais abertos de televisão, raríssimo essa geração, e eles entraram no mercado de trabalho, fazem parte da força produtiva e são compradores. Eles precisam de tudo que precisa. Agora, tudo que uma pessoa precisa para o dia a dia. Agora, a geração anterior, por conta da própria internet, ela também entrou, ela também está vindo. Hoje nós temos aí uma população de 200 milhões, vocês sabem mais do que eu, dizem que tem até 3 celulares por pessoa no Brasil. Então você imagina o poder de compra desse pessoal todo, está na mão dele. Antes você precisava sentar num computador para comprar. Imagine, antes eu tinha que sentar para comprar pela internet do computador, eu tinha uma restrição de ter que parar para comprar. Hoje eu compro andando dentro do ônibus, eu compro na rua, onde eu estiver, eu compro na internet. Eu paro numa fila de banco, numa fila de algum lugar, eu estou comprando pela internet. Eu tenho esse poder na mão. Eu diria assim, hoje a gente entende que a internet hoje não é a internet mais das coisas, que nem dizem. A gente já passou da internet das coisas para a internet dos clientes. Objetivamente falando para o lojista, a internet dos clientes é o que ele tem que focar. E aí ele tem várias e várias estratégias para trabalhar isso. Mas eu vou devolver a palavra para o Jean, porque senão eu fico falando aqui, fica um monólogo. Jean. Obrigado, Luiz. Prossiga. Quero agradecer a todos que nos acompanham, fazer uma menção especial também aos internautas que assistem a essa entrevista com o Luiz Notari a partir do Instagram do ASIC Labs. Muito obrigado a todos. O tema da nossa live de hoje é o e-commerce como ponto para uma nova era empresarial, e todos que nos acompanham podem dirigir as suas perguntas aqui para o Luiz, né, que é uma autoridade no assunto, e ele vai ter o maior prazer em responder. Luiz, então, tem muitos lojistas que nos acompanham aqui. Pelo que você disse, dessa dimensão toda desse novo negócio, a mudança cultural é o primeiro impacto importante desse processo, não é? Exatamente. E tem gente, Luiz, que como o empresário pode começar nesse negócio? Tem alguma iniciativa que facilite esse acesso? Eu acho assim, veja, nós temos uma situação, existe uma mudança cultural que o lojista ele tem que perceber, porque você, lojista, você está no mundo físico real. Agora, é como se fosse um trem descendo uma ladeira e ele bateu num paredão. Culturalmente, as pessoas, elas daqui para frente, todos nós vamos optar por evitar aglomeração, por evitar ficar perto de pessoas. Essa situação que hoje acontece no mundo, que é provocada pelo corona, pelo vírus, de você se afastar das pessoas, ela vai provocar abruptamente uma mudança cultural. Ela vai impactar na cultura do teu consumidor. O teu consumidor vai estar sendo impactado nesse momento. O que você pode fazer para mudar isso, ou o que você já deveria ter feito para modificar isso, né? Eu não estou falando da cultura do lojista que ainda está agarrado àquela cultura do mundo palpável. Esse também precisa fazer uma mudança cultural. Ele precisa manter o mundo palpável, porque esse não vai mudar, e ele precisa se voltar para o ambiente da internet. Aí você vai dizer assim para mim, então são duas situações distintas. O que um lojista pode fazer na internet para vender mais? Esse é o tema, né? É o principal, o que o lojista está esperando ouvir. O fato é o seguinte, a primeira fase que o lojista tem que ter, no entendimento que a gente procurou, aprendeu ao longo desses 23 anos, ele tem que passar por uma fase de inclusão digital. Ele tem que, como lojista, ele tem que passar por essa fase. Ele tem que compreender exatamente esse meio da internet, entende? Ele tem como que ele faz isso de uma hora para outra? Não faz, gente. Não faz de uma hora para outra. Você precisa começar fazendo o que a gente chama de feijão com arroz. Começar devagar, começar apoiado por alguém,
começar orientado e outra. A gente vê assim erros em lojistas que abrem uma loja virtual conosco e erram. E a gente não entende por que ele erra. A gente realmente não entende. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês se situarem, alguns exemplos de situações que nós passamos. Nós tínhamos lojista que nós fizemos, por exemplo, o provador virtual do óculos. Então você podia entrar no site, escolher o óculos e provar o óculos aqui virtualmente e bater uma foto do óculos, certo? Bater uma foto. Uma coisa, a princípio, fora do comum, né? Para a época, estou falando isso, gente, há 10 anos atrás nós fizemos isso. 5 anos atrás nós fizemos isso, com empresas que estavam conosco vendendo óculos. E aí você coloca o óculos, prova, tira uma foto, publica na rede social, faz tudo isso. Uma ferramenta espantosa para vender. O lojista não usou, não soube valorizar, simplesmente deixou de lado. Então, são situações assim que dependem do perfil do lojista. Aquela velha máxima, ela vale mais do que nunca, Jean e pessoal que está me ouvindo. Como é que é? Assim, ó, o olho do dono é que engorda o boi. Você precisa fazer as coisas com amor ao que você está fazendo, com dedicação, senão você não vai obter resultado. Em termos gerais, para resumir aqui e devolver a palavra para o Jean, eu diria assim, não importa o segmento que entra no e-commerce, nós vivenciamos isso na prática. Aquele lojista que se envolve, se dedica, não importa, ele tem resultado. Aquele lojista que abandona, que não persevera, ele não tem resultado. É impressionante, mas é uma máxima. Você se envolve, você tem resultado. Você não importa o segmento, não importa, esse vende mais. Não, aquele que se envolve vai vender, aquele que não se envolve não vende. Então eu devolvo a palavra para o Jean aí para ele dar o andamento. Vamos lá, Jean. Notário, nós temos uma pergunta aqui do Charles. Obrigado, Charles, por participar e peço a todos para que também enviem suas perguntas, né? Caso tenham dúvidas a respeito desse tema que é tão presente, que é o e-commerce, né? Embora você tenha falado agora há pouco, Notário, o que o Charles pede é o seguinte: se diante dessas mudanças todas que a gente vive, dessa quebra de paradigmas, né, dessa situação tão única e inesperada em praticamente 100 anos, quais setores, na tua opinião, principalmente considerando o mercado local, vão ter mais espaço e mais possibilidades de crescimento na área digital? Veja, respondendo essa pergunta de uma maneira estatística. As estatísticas mostram hoje, se você tem isso na internet, só você buscar, o segmento que mais cresceu, que mais está crescendo hoje é de pet shop. É o segmento sim que estourou no e-commerce agora recentemente. Então, nesse momento do corona, por exemplo, estourou as vendas de laptop na internet. Né? Impressionante, estourou. Obviamente, né, as pessoas querem ter um acesso melhor, valorizaram a internet. Provavelmente vem nessa vibe aí os tablets, os próprios celulares, isso tudo deve ter potencializado. E isso eu estou falando assim, estatística que nós temos do dia 1º de março a 12 de abril. Tá? Foi assim uma mudança radical ali em termos de estatística. O segmento de acessórios de moda, o segmento de peças para veículos e assim por diante. Então, só que assim, eu vou esclarecer para vocês 2 aspectos extremamente importantes em termos de produto a ser vendido na internet. Se você abrir a tua visão, lojista que está me ouvindo e as pessoas que estão me ouvindo aqui na live, Jean e todos mais, você tem apenas 2 produtos para vender na internet. Só existem 2 produtos que você pode vender na internet. Fica estranho, né? Você ouvir, mas o Notário está falando só tem 2 produtos. Realmente, gente, só tem 2. Um deles é por necessidade, o outro deles é por emoção. Você tem 2 produtos, necessidade e emoção. E aí eu vou dar um exemplo típico dos 2. Você tem um produto de moda que gera emoção na pessoa para comprar, um calçado, uma roupa, algo do gênero, que a pessoa vai gerar necessidade em função dela visualizar o produto ali na tela do computador ou na propaganda na TV e trazer a busca para o computador. E aquela situação em que quebra uma peça da tua moto,
quebra uma peça do teu carro e você está numa cidade distante de um centro e você não tem. Não precisa ser distante, vamos citar aqui Ubiratã, por exemplo, né? Ou uma cidade aqui mais do interior, que não tem a peça no local. O próprio mecânico, por necessidade do cliente, vai lá comprar a peça. Então, existem duas estratégias de trabalho extremamente diferentes de abordagem, quando é por necessidade e quando é por emoção. Então, eu queria dizer para vocês assim, esses são os dois principais produtos que são vendidos na internet. Nós temos, por exemplo, salão de beleza. Imagine, salão de beleza vendendo o quê? Serviço na internet, no e-commerce, vendendo serviço. Ele vende lá um corte de cabelo, ele vende lá no e-commerce, com agenda para fazer com você. Então, veja a experiência, um salão de beleza que presta um serviço lá de cortar o teu cabelo, que você liga sempre, fazia todo esse trabalho. Hoje você tem o site do salão, você vai lá, escolhe o serviço que você quer, faz um combo, inclusive, mais barato, e você paga com o teu cartão e eles te ligam para você agendar lá o horário, ou você já pré-agenda ali o horário. Então, olha como as coisas estão mudando. Agora, eu queria abordar um tema assim, aproveitando o ensejo ali do Jean, o que pode ser vendido, né? Esse que é o tema. Gente, a internet, ela permite que não é o e-commerce, é a internet. Vocês precisam distinguir exatamente o seguinte: eu posso abordar o meu cliente e levar ele para um checkout. O que é o checkout aqui, falando no português? Ele fechar o pedido e pagar com o cartão. Ele passar o cartão. Onde que ele passa o cartão na internet? No e-commerce. É ali que ele passa. Mas eu posso fechar o pedido pelo WhatsApp. Eu posso fechar o pedido pelo e-mail. Eu posso fechar o pedido por telefone. E passar para o cliente o link para ele efetuar o pagamento. Então, você imagina o seguinte: nós temos lojistas que há anos, toda a equipe de balcão ali, todo o pessoal, os balconistas ali, eles desenvolvem, é estranho até falar isso para vocês, mas, por exemplo, tem lojista que não deixa os funcionários acessarem a internet dentro da loja. Tá? Esse é o perfil normal, é o lojista que está no tempo do mundo físico. Esse é o paradigma que eu me refiro. Esse lojista não deixa. O outro lojista vão entrar nas redes sociais e vão vender e vão ganhar comissão do mesmo jeito. O que acontece? Daqui a pouco, esse lojista está oferecendo o produto, esses balconistas se transformaram em balconistas virtuais. Eles estão abordando N pessoas, cada um na sua rede de relacionamento e abrangendo novas pessoas e novos grupos de relacionamento e fazendo venda por ali. E puxando o fechamento do pedido aonde? Dentro do e-commerce. Esse pedido vem para dentro do e-commerce. Ele passa uma foto lá para o cliente, fecha o pedido ali dentro. Ou seja, aí nós temos o outro lojista que tem lá, ele recebe por WhatsApp uma lista enorme de produtos. Eu tenho aqui lojista que faz isso, recebe uma lista enorme, nem estão esses produtos no e-commerce, não estão lá, não estão cadastrados, não deu tempo para cadastrar. O que ele faz? Ele gera uma cesta de compra para a pessoa e ele manda o link da cesta de compra e o camarada paga pelo e-commerce aquela cesta de compra e ele despacha o produto para a pessoa. Então vocês vejam, a gente chama isso, vamos puxar aqueles termos que o pessoal dos grandes centros gostam, né? Social seller. Social seller é o termo que você vai ouvir por aí. Social seller o que é? Vamos traduzir para nós aqui do interior? É o balconista teu fazendo venda pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por telefone, por qualquer meio e puxando essa venda para dentro do e-commerce. Esse é o mundo que você precisa enxergar. Você precisa entender que você não pode mais bloquear para o teu balconista o acesso à internet. Você não pode mais fazer isso. Você precisa promover treinamento para ele saber usar e ele vai querer ganhar a comissão dele, vai fazer venda sim. Ele vai buscar a internet. Muitas vezes ele está lá parado no balcão, esperando passar alguém na calçada a partir do dia 25 do mês, que ninguém mais sai na rua porque acabou o dinheiro, né? Está lá parado na frente da loja, esperando. Você já imagina o poder de fogo? Dá um computador para esse camarada, bota ele para vender pela internet, bota ele para vender pelo celular, a puxar o cliente. Então assim, essa mudança cultural no lojista tem que acontecer. Por quê? Porque o cliente, gente,
70 milhões de pessoas comprando pela internet. Nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Ainda tem muita gente para entrar, tem muita geração nova para entrar. O pessoal vai entrar e a tua loja não está lá, entendeu? Então vocês precisam entrar nessa vibe. Precisa entrar. O Bill Gates, eu tenho até aqui, eu trouxe uma frase do Bill Gates e ela se torna cada dia mais realidade. Ele fala aqui, ó, em alguns anos, preste atenção, em alguns anos vão existir 2 tipos de empresas: as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. Tá aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês aqui, ó. Tem aqui, ó, procure, você vai ver aí no Google. Bill Gates, o que ele fala? Ele fala exatamente isso. Se você não está na internet, você está fora dos negócios. Me admira muito alguma empresa em que o diretor, o gestor principal, teima em não vender os produtos na internet. Tem empresas que são da velha guarda. Você vai olhar, eu não sou jovem, mas tem gente de uma geração 10 anos anterior aí na direção de empresas, que é uma novela mexicana para fazer a venda pela internet. Para vocês terem uma ideia, agora nessa situação de crise, a ReHap, que todo mundo conhece, simplesmente fechou as lojas, botou os funcionários vendendo pela internet e não perdeu nada. Manteve as vendas normalmente, colocou todo mundo vendendo nas redes sociais. Simples ação dentro da própria loja, todo mundo num canto, usando máscara, gel, tudo mais, e vendendo pela internet. E não sofreu com a mudança, não sofreu nada, as vendas inclusive aumentaram. Então o que eu quero dizer para vocês assim? A cultura tem que mudar, do lojista, porque o mundo já está mudando. A cultura do mundo dos compradores, você vai vir a reboque dessa situação, não tem como fugir. Você vai ficar para trás se você não fizer isso. E outro aspecto extremamente importante que eu sei que vocês vão me perguntar: aonde que eu vou vender? Em que lugar que eu vou vender? Você precisa vender regionalmente, na tua região, na tua cidade. A loja virtual é um canal para você se aproximar de quem foi na tua loja física. Primeiro passo de inclusão digital para o lojista: não imagine que você vai vender para o Brasil inteiro, não busque isso, porque você não consegue fazer marketing para isso acontecer nesse momento. Você precisa encarar a tua realidade regional, tá? Se você conseguir vender, fazer com que o teu cliente que vinha na tua loja também comprar pela internet, ele vai adorar essa possibilidade, ele te conhece, ele vai valorizar isso. E detalhe, gente, agora uma cultura, inclusive assim, me desculpe me delongar aqui na resposta, porque eu me empolgo realmente, porque eu vejo a situação acontecer e vejo ninguém fazendo nada, ninguém falando a respeito, nenhum lojista abrindo a mente para isso. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, a cultura é a seguinte: você, para entrar com uma grande empresa de fora em alguma cidade pequena, existe um conselho municipal que, se ele perceber que essa grande empresa vai afetar o comércio local, ele não deixa essa empresa se instalar. Eu não estou falando de protecionismo local, eu estou falando para vocês, sem exageros nesse aspecto, mas eu estou falando para vocês o seguinte: está na hora. E isso que eu estou falando nos Estados Unidos é uma cultura dos munícipes, dos moradores da cidade, é uma cultura. As pessoas não compram da grande loja para beneficiar o pequeno. Essa cultura hoje é fomentada pelo Sebrae, é fomentada por uma série de organismos. Vocês precisam, lojistas, também, através da associação, através das igrejas, através do clube de futebol, de qualquer um, todo mundo tem que falar a mesma língua. Vamos comprar do comércio local. Esse é o tema principal que está por trás disso. Vamos comprar do comércio local. Não importa se tem oferta fora, vou comprar aqui. Por quê? Porque aqui eu estou dando emprego para o filho da Dona Maria, para o neto do seu João, porque eles estão aqui no município, eu estou fortalecendo a minha base. Precisa fomentar isso de maneira geral. Tem que ser cultura, nós temos que pôr isso na cabeça, é cultura. Eu vou fomentar a cultura de todo mundo comprar local. Quando aconteceu a pandemia, o que eu fiz lá em casa? Tem uma padaria na esquina, falei, vamos comprar da padaria da esquina. Antes nós até íamos no mercado mais longe, mas agora vou comprar da padaria da esquina. Por quê? Porque se eu não for lá, ele vai fechar. Ele tem família, ele tem filho, tem todo mundo, vou comprar dele, vou prestigiar o pequeno. Essa é uma cultura que tem que ser inserida na nossa comunidade como um todo. Tem que ter o apoio
das igrejas, tem que ter o apoio dos clubes, tem que ter apoio de todo mundo nesse segmento, não só da associação comercial ou não só de um isolado. Tem que ter apoio, isso tem que virar uma cultura no brasileiro, na nossa vida. Só assim nós vamos garantir a evolução da nossa cidade, do nosso comércio, de tudo o que está ao nosso redor. Se cada cidade, cada um fizer dessa forma, eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum. Você vai ter o teu canal de venda pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-commerce. Então essa é uma receita, assim, desculpe até a empolgação, né? Porque eu fico muito preocupado de ver as coisas e o pessoal não toma atitude, entende? Então, eu passo para o Jean de novo, né? Já me alonguei demais, pessoal, me perdoe, tá? Notari, temos algumas perguntas aqui, mas só para situar quem está chegando agora, o tema da nossa live de hoje é o e-commerce como ponte para uma nova era empresarial. Obrigado a todos que nos acompanham. O Marcos Bertoli, que você deve conhecer, Marcos, tudo bem? Um empresário, um amigo das antigas, ele faz uma pergunta muito simples aqui, que ele diz que você conhece o contexto. E como fica o shopping do bairro? O shopping do bairro, é isso que ele quer saber. Obrigado, Marcos. Pessoal, nessa situação do corona, eu vou abrir aqui para vocês em primeira mão, nessa situação do corona, através de uma entidade chamada ADIMP, que ela é voltada para a inclusão digital, é uma entidade já de alguns anos, ela foi criada em Curitiba, voltada para a inclusão digital de micro e pequenas empresas. Essa entidade nos procurou e nós, junto com essa entidade, fomentado por essa entidade, criamos e lançamos um projeto chamado Shopping do Bairro. Não é shopping, é Shopping do Bairro. O que o Shopping do Bairro faz? A ADIMP entende e passou para nós essa informação e nós achamos saudável, que é assim, a inclusão, a fase que o lojista passa, nós estamos falando aqui, gente, do pequeno lojista, nós não estamos falando de grandes redes, que tem milhões para investir, nós estamos falando do pequeno lojista do teu bairro, a padaria do teu bairro, o cabeleireiro do teu bairro, enfim, o pequeno comércio ali de imóveis do teu bairro, a pessoa que arruma bicicleta, que vende peça de bicicleta ali do teu bairro, né? Vende flores, vende alguma coisa do gênero, e roupa e etc. Nós estamos falando desse pessoal. O que a DIMP entende e nos passou e nós entendemos que é real? A primeira fase desse lojista, para justamente mudar essa cultura, é entrar na fase de inclusão digital. Para ela entrar na fase de inclusão digital, a ADIMP já tem experiência de anos nisso. Ela diz o seguinte: precisa ter um gestor voluntário no bairro para poder atender a esse lojista que mal ele conhece de internet, mal ele sabe direito acessar um site, ele não entende muito bem, muito menos de e-commerce, né? Ele sabe ali postar as fotos no Facebook, alguma coisa assim, mas ele não está habituado com o e-commerce. Então, o que a ADIMP está fazendo nesse momento? Ela está promovendo a abertura de shopping do bairro, que é o seguinte: cada bairro que tiver uma associação e essa associação tiver um gestor voluntário, esse gestor vai, através do convênio ADIMP, levar uma loja virtual para esse lojista, dentro de um limite gratuito, tá? Não tem custo para o lojista, dentro de limitações, e isso vai fazer com que esse lojista passe pela fase de inclusão digital. Entenda o processo, veja, não é marketplace, não é nada disso. O que esse lojista vai receber é uma loja virtual em que ele é dono da loja, ele vai fazer a gestão da loja, ele vai cuidar da entrega, os pagamentos vão cair na conta dele. A loja é com os produtos dele, com a logo dele, com a situação dele, que ela é acessada de dentro e no conceito desse projeto, tá? Então, o que está acontecendo? No Maria Luísa, nós temos aí o Marcos Bertoli, que fez a pergunta, como um gestor voluntário para puxar os lojistas ali da associação do Maria Luísa. Em Balneário Camboriú, nós temos o Felipe lá, que é um gestor voluntário puxando lojas de Balneário Camboriú para atender, gente. Essas vendas são regionais, como eu falei, elas são limitadas à região de atendimento, dentro dos parâmetros lá da ADIMP.
Aqui em São Bernardo do Campo, o shopping do bairro já tem diversas lojas, já está crescendo, a associação lá da Pauliceia de São Bernardo do Campo, que é um bairro, já aderiu com todos os lojistas e já está incluindo os lojistas aí durante a semana, dentro desse projeto. O que acontece com esse projeto? Você vai dizer assim, quem que vai fomentar esse projeto? O próprio lojista que sair do perfil do gratuito, ele vai pagar alguma coisa e isso vai reverter para manter o lojista que já está entrando dentro da fase inicial de inclusão digital. Então, é uma máquina que se autofomenta, sem depender de dinheiro público, porque a gente sabe muito bem como que é depender de dinheiro público, né? Não quero desmerecer ninguém, mas realmente é difícil. O dinheiro chega lá no ambiente público, mas não chega para nós, não chega na mão do lojista. É difícil, realmente é difícil. Então, esse projeto existe, depois eu passo mais informações para o Jean, ele publica na associação, porque assim, a associação comercial aqui de Cascavel, nós temos que entender que tem a diretoria, tem a presidência, esse pessoal primeiro tem que avaliar, não se lança um projeto que envolve a associação comercial sem uma pré-avaliação, e é entendível, né? São entidades que tem que se entender, a DIMP, a associação comercial, enfim, seja qual for a entidade que queira entrar nesse projeto, o projeto está aberto para qualquer um conhecer. Gente, Jean, volto para ti. Agradecer também a audiência da doutora Mari, que está te parabenizando, viu, Luiz, pela ótima explanação. O Black Júnior, um comunicador antigo aqui de Cascavel e amigo de muitos anos também, falou que nesse processo de mudança cultural é importante também pensar a mudança que ocorre em relação à divulgação e a relação da divulgação com a internet. E a Renata tem uma pergunta aqui. O que é mais viável, Natália? Investir numa plataforma como o Mercado Livre ou criar um site para a loja? Renata, né? Renata e demais lojistas, vocês têm que entender o ambiente e o que eu acabei de falar. A tua loja virtual, você precisa ter ela independente dos marketplaces, seja ele Mercado Livre, seja ele iniciativas aí de outras empresas. O que acontece em primeiro lugar no marketplace, que todos são, o pedido que você recebe não é teu, é deles. O pedido vai para eles. Eles recebem o dinheiro e eles descontam em média 25% e te entregam a mercadoria e entregam para você o pepino de você entregar o produto para o cliente. Se der algum erro nesse trajeto, o contrato deles diz que você vai ser responsável juridicamente por aquela situação. Ou seja, é muito fácil você pagar 25%, né? Eles receberem 25%, evidente que eles fazem o marketing para você. Porém, eles colocam você e mais 10 com o mesmo produto, inclusive com a mesma foto de produto, um do lado do outro. Sabe, um do ladinho do outro. Aí o que acontece? Você vai oferecer lá o menor preço para você vender, porque tem 10 produtos, 10 ofertantes, todos com preço menor, inclusive tem preços estranhos que a gente não sabe como que existe aquele valor, né? Deve ser alguma situação não muito correta, porque você vê lá 10 produtos, esses dias eu fui analisar isso, tinha 10, as mesmas fotos, inclusive os lojistas usam as mesmas fotos, e aí um dos produtos estava com preço assim, metade do valor. Eu falei, mas que estranho, né? Aí você que é lojista, tem que oferecer o teu produto pelo menor preço, pagar a maior taxa de venda para poder vender, ou seja, estourar com a tua capacidade ali de relação custo, né, de lucratividade, você praticamente zera. Você faz um movimento enorme, pode até fazer um movimento, né, pode até vender, pode até acontecer isso, só que o que acontece? Você vai se iludir, você vai estar iludida, porque você vai fazer uma movimentação enorme, qualquer erro nessa trajetória você vai ter que ser responsabilizado pela lei do consumidor. E aí o teu, entre aspas, o que você acha que é lucro, já não existe mais. E você se ilude trabalhando e nada acontece. Você não sai daquilo ali. Você está dando o teu esforço, o teu lucro, você está sendo empregado do marketplace, do Mercado Livre, ou seja lá de quem for. E o dinheiro fica com ele, ele vai usar aquela base tua para divulgar para os outros, produto do teu concorrente para o outro. Então eu diria para você assim, é um bom mercado? É um bom ambiente para você vender? Mas você tem que estar muito preparado para isso, saber muito bem teus custos,
ter boa condição de compras. Isso é a pior situação, o pior cenário que se tem. Outra coisa, a proposta nova que está vindo do mundo, que você ouve falar, é o fortalecimento das vendas locais. O frete, a gente sabe que o frete custa caro, a entrega custa cara. Vocês são muito competitivos aonde? Aqui na cidade. Você pode entregar de graça aqui na cidade, você pode entregar em 30 minutos com motoboy, com Uber. Você pode até cobrar R$5, sei lá, R$10 para entregar com Uber em menos de 30 minutos. Onde você é competitivo? Aqui na tua cidade, aqui na tua região. Então, se você abrir uma loja tua e focar aqui na tua região, inclusive nas redes sociais, no marketing, potencializar o teu negócio, trabalhando isso, você vai primeiro abranger a tua região e amadurecer nisso. Quando você estiver madura, você pode explorar outros ambientes, mas jamais abrir mão da tua loja virtual. Eu vou comprar de uma loja aqui, eu não quero entrar no Mercado Livre, eu não quero entrar numa outra rede, eu quero entrar na tua empresa, porque eu te conheço, eu vou lá visitar. Entende essa relação local? Nós temos que transferir essa relação local nessa cultura toda, senão a gente não vai ter adesão do nosso cliente. Ele vai fugir. Você não pode ser, vocês lojistas não podem ser os promotores de grandes redes, gente. Vocês, quando colocam a loja de vocês numa grande rede, vocês estão promovendo a grande rede, e ela ainda joga propaganda na televisão falando que é ela que está fazendo, e você nem aparece, e você ainda paga 25% para isso. Gente, vocês estão fora da realidade, vocês não conseguem enxergar isso? Eu me pergunto, qualquer um enxerga isso? Vocês não conseguem enxergar? Vocês estão dando cliente para outra, fazendo propaganda para outro. Gente, vocês têm que fazer a de vocês, puxar para cá, mudar a cultura, trazer esse trabalho para cá. Desculpe a ênfase que eu estou dando, mas espero ter respondido, Renato. Notari, de uma forma bem prática e objetiva, para todos os empresários que nos acompanham, quais são os passos para um lojista implantar uma loja virtual e qual visão de custos ele deve considerar em relação ao e-commerce e como deve encarar essa nova realidade em seu dia a dia? Já são várias perguntas aí difíceis. E o tempo está acabando. O tempo está acabando, me avisa do tempo aí. Mas assim, vamos lá. Vamos para o aspecto prático da coisa. Você, lojista, está aí, não entrou no e-commerce e quer entrar, né? Eu tive alguns lojistas recentemente aqui. Então, eu vou estratificar algumas dificuldades e passar para o aspecto prático. Vamos lá. Primeiro ponto, você vai abrir uma nova filial. Encare isso como uma realidade. É uma nova filial. Quando você vai abrir uma nova filial, o que você faz? Vamos trazer agora o conhecimento do lojista. É extremamente importante nesse momento, porque ele vai trazer o conhecimento da vida real, agora vai ser útil. Isso é que você tem que saber. Quando o lojista vai abrir uma loja, a primeira coisa que ele faz é o quê? Escolher o ponto. Por quê que ele vai escolher o ponto? Porque passa bastante gente na calçada, porque aquela coisa toda tem mais visibilidade, ele vai escolher o ponto. Ele vai escolher o ponto, ele vai contratar lá um arquiteto, ele vai contratar um engenheiro para resolver a parte interna da loja, para fazer a decoração da loja. É uma fase que você vai fazer. Alugar o ponto, fazer a reforma do ambiente, preparar lá as gôndolas para receber o produto. Aí você vai, nesse meio tempo, você vai estar comprando estoque, vai estar trazendo estoque, colocando, alocando dentro da loja, colocando o teu banner para o lado de fora, colocando a tua vitrine. Você vai fazer isso. O que é essa fase inicial? Transporta exatamente esse modelo para o e-commerce. O que você vai fazer no e-commerce? Você vai escolher o ponto. No e-commerce você vai escolher o software que vai atender você, que melhor se adequa ao tua necessidade, né? A tua condição de preço, enfim, a tua capacidade de investimento. Você vai escolher sabendo que tem limitação. Quando você paga mais barato, você está sabendo que vai ter limitações que vão impactar nas tuas vendas. E é interessante abrir um parênteses, porque lá na hora de gastar na arquitetura, na loja física, você não poupa, né? Lá você manda bala, né? Lá você gasta 100 mil, 200 mil, 50 mil para reformar uma loja, né? Mas na hora de implantar uma plataforma um pouquinho melhor, você fica fazendo, por causa de 100 reais você pega uma coisa bem ruim, né? Não, porque lá tem mais baratinho e tal. Então você tem que acordar. Você está abrindo uma nova filial que tem uma capacidade de venda extraordinária. E você não está entendendo. Já começou ali, já tropicou ali, já não entendeu, né? Já começa ali.
Aí você vai investir lá, escolher fazer a tua loja. O que você tem que pensar ali? Fase de implantação. Qual é o período, notário, de implantação? Normalmente, de 60 dias a 90 dias. Tá? Normalmente, eu falo isso porque há lojas que você consegue abrir em 5 dias, um mix pequeno de produto, você consegue abrir que ela está bem focada. Agora, há lojas que são mais elaboradas, precisam de mais tempo, principalmente no quesito do design. E aí depois a gente abre um parênteses para falar sobre isso. Mas é a fase de implantação. Então, você tem 90 dias de implantação. Você tem que fazer bem feito esse trabalho, assim como você faz lá. Você contrata profissionais certos para cada coisa. Você contrata uma agência, se for o caso, você contrata uma agência de publicidade para fazer o design da coisa. O design, mas uma agência que compreenda de e-commerce, pelo amor de Deus, né? E você contrata um engenheiro, que a agência é o arquiteto, imagine, a agência é o arquiteto que vai fazer a decoração, o engenheiro somos nós que fazemos a tecnologia por trás, aquilo lá é complexo pra caramba, entende? Por trás tem que ter regras de negócio complexas, então nós somos os engenheiros, você vai ter lá o arquiteto e você vai fazer um negócio bem feito, tá? E vai pôr em produção isso. Então essa é a primeira etapa que você tem que fazer. Após essa etapa, você se ambientou com tudo isso. Nós estamos falando aí de situações como gestão de pagamento, gestão de entrega e gestão da vitrine. Você se ambientou com essas 3 situações, isso está tudo dominado por você. Aí você vem com a gestão do marketing digital. Aí você precisa fazer o marketing digital. Eu vou expor aqui para vocês o seguinte: eu tenho lojista, nós temos lojista na nossa base de clientes que fazem da loja ficar maravilhosa, fazem a loja mais linda do mundo, mas não investem um centavo sequer na propaganda, no marketing. Você imagina, você põe uma loja linda, maravilhosa no meio do Oceano Atlântico. Quem é que vai passar lá para ver essa loja se você não divulgar lá no Facebook, no Google e nos meios que tem que divulgar, Instagram? Ninguém vai chegar na tua loja, gente. Então não adianta você ficar na tua loja linda, maravilhosa, trocando banner toda semana se não tem audiência. A audiência é o grande segredo do e-commerce. Veja, indo um pouco mais adiante, nós temos uma grande preocupação em termos de tecnologia. Há 5, 6 anos atrás, nós somamos todo esse conhecimento tudo isso que a gente aprendeu ao longo de 23 anos, há 5, 6, 7 anos atrás, nós resolvemos desenvolver uma nova ferramenta, uma nova plataforma de e-commerce, um novo software, jogando nele todo esse conhecimento. E você sabe o resumo disso? O resumo disso eu vou te contar. Ergonomia de encontrabilidade de produto através de atributos, respectivas variantes e filtros aplicados ao e-commerce. Essa é a frase que resume isso. Aí você vai me dizer, esse é o segredo do e-commerce? Sim, esse é o segredo do e-commerce. E eu vou te dizer, tem muita gente que não sabe nem dar nome aos produtos. Eu estou com uma empresa agora sendo implantada que ela não sabe dar nome aos produtos. E aí eu digo para você, como é que se faz? Como é que ensina uma empresa a dar nome a produto para poder respeitar a ergonomia de encontrabilidade dentro desse ambiente? Entende? Então, tem muita coisa para ser feita. Agora, se você não tiver com as pessoas certas do teu lado, você vai errar, e pior, gente, você vai errar, você vai se frustrar, vai achar, como muito lojista acha, e-commerce não serve, não vende nada. Pode perguntar para quem já teve loja, não vai ser difícil achar, não vende nada. Sabe, como é que você vai responder isso? A pessoa não fez a lição de casa, nem o feijão com arroz. Jean, pega de volta. Obrigado a todos que nos acompanham. Estamos aqui com o Luiz Notari, fundador da Plusnet, e o tema da nossa live é o e-commerce como uma ponte para uma nova era empresarial. O nosso tempo está quase no fim. Muito obrigado, Luiz, mas tem mais uma pergunta aqui que a gente considera importante que você responda antes do encerramento. Que dicas é possível dar ao empresário que já migrou para a internet para tornar o seu negócio lucrativo e sua mensagem ainda mais assertiva? Eu diria para esse lojista pensar primeiro que ele tem esses 2 produtos, um que é por necessidade, outro que é por emoção.
trabalhar distintamente cada um deles. Uma coisa bem simples, o Google, olha essa frase aqui para nós dar a conclusão aqui. O Google é a maior empresa do mundo na área de internet. O que ele tem na página dele? O nome dele e um campo embaixo, uma página em branco. Será que isso diz alguma coisa para você? Pense nisso. Outra coisa, o maior e-commerce do mundo chama-se Amazon. Você já entrou na página da Amazon para ver como ela é simples e feia? Então, pessoal, parem de se apegar a coisas visuais. Tomem cuidado, não exagerem no visual. Não exagerem porque o teu produto é o lançamento da moda lá em Nova York, lá na França, não sei aonde, e você recebeu ele em primeiro lugar e você quer pôr ele em toda a tela do teu site. Gente, isso não é o mundo físico, isso é internet. Você precisa se situar nesse ambiente. Eu diria para vocês, ache pessoas profissionais que tenham histórico, conhecimento, não se deixe levar por uma empresa que te oferece. Como que a empresa vende e-commerce para você? Parte desse princípio. O que uma empresa vende? Ela te apresenta um PowerPoint com uma tela maravilhosa, linda, e você vai nessa. E o e-commerce não é isso, não é uma tela linda, maravilhosa. Entenda isso. O momento que você se decidir por uma tela linda, maravilhosa, é o momento que você vai lembrar da minha palavra e vai lembrar que você está cometendo um erro. Isso é o que eu quero deixar agora para finalizar. Pense nisso e faça a tua loja virtual de uma maneira correta, lembrando desses detalhes que nós comentamos aqui na live, e ficamos à disposição para quem precisar. Nosso site é plusnet.com.br. Obrigado, Luiz Notari, fundador da Plusnet, a primeira empresa de e-commerce do Brasil, que orgulhosamente coloca Cascavel no mapa brasileiro. 23 anos atrás, quando muita gente nem falava em celular, smartphone, em internet, nascia a Plusnet em Cascavel para fazer essa revolução toda. Obrigado a todos que nos acompanharam. E lembrando que amanhã, às 10h30, temos a última live da semana com o secretário municipal de saúde, Thiago Stefanella. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado.